A doutora Jamile, que vai proferir a palestra Guarda Compartilhada, ela é advogada, ela é mestre das Relações Sociais e Direito Civil pela PUC de São Paulo e é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Então, em nome do Dr. Marcos da Costa, que é o presidente aqui desta entidade, o Dr. Humberto Durso, que é, a doutora Clarice Durso é a esposa do Dr. Humberto, ele é o diretor do Departamento de Cultura e Eventos, aqui também, da OAB São Paulo. Então, eu quero agradecer imensamente, tá? Todos, a presença de todos vocês e também da doutora Jamile. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse período da noite. Agradeço demais os senhores estarem dedicando esses minutos, essa hora comigo. Certamente vai ser uma troca de conhecimentos. Muito obrigada a esta casa pela oportunidade de eu poder trazer o que conheço e poder receber de todos vocês o conhecimento que vocês têm a compartilhar. Por falar em compartilhar, vamos somar os nossos conhecimentos, as nossas experiências de vida, porque compartilhar não é dividir, compartilhar é somar. É nesta palavra, é nesta definição que está o grande segredo da guarda compartilhada. Guarda compartilhada é soma, é união. Guarda compartilhada não é divisão. Guarda compartilhada não é ruptura. Guarda compartilhada não é esticar para saber quem pode mais. Nós que atuamos na área de direito de família, percebemos muitas das vezes que a criança é posta como uma moeda de troca. Lamentavelmente, o legislador, quando coloca a guarda compartilhada como uma regra, ele quer, na realidade, acabar com essa moeda de troca. A criança não pode mais ser vista como um joguete nas mãos dos seus pais, daqueles que detêm o poder familiar, a autoridade parental. A criança tem o direito constitucional ao seu bem-estar, tem o seu direito de personalidade garantido pela Constituição, tem o seu direito ao seu bem-estar, a ter uma excelente educação, ao seu bom viver, à sua educação. A criança, em momento algum, pode ser vista ou tida como uma propriedade. E, lamentavelmente, quando surgiu a ideia de guarda compartilhada, e muito nos nossos dias é tida como: eu quero a guarda compartilhada porque eu quero reduzir pensão alimentícia. Eu quero a guarda compartilhada porque, oba, não vou mais pagar pensão. E não tem nada a ver. A guarda compartilhada, sim, no mais das vezes, induz a pagamento de pensão alimentícia, sim. A guarda compartilhada, e nós vamos conversar bastante aqui, não exime os genitores de nenhumas obrigações, muito pelo contrário. Faz com que eles compartilhem de todas as obrigações. E para que ela funcione muito bem, esses genitores precisam se entender. Porque se eles viverem em guerra, não vai dar certo. Se esses genitores, se essas pessoas que vão zelar pela educação daquele menor, e quando se fala na atual legislação, não se usa falar criança e adolescente, como se aplica ainda no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas se fala em menor, quando se trata dessas pessoas, se compreende que essas pessoas sejam pessoas coerentes, ao menos se espera,
pessoas coerentes, pessoas que tenham capacidade de vislumbrar o bem-estar daquele menor, perceber que é um ser que depende da sua capacidade de discernimento para que possam efetivamente ter uma qualidade de vida. Uma boa educação. Coisa que, se aqueles genitores, se aqueles dois adultos não puderem ter, eu digo genitores, mas me permitam, vamos compreender essas pessoas como duas pessoas, tá? Vamos corrigir o que eu estou falando. Se essas duas pessoas não tiverem condições mínimas de diálogo e de bom entendimento, eles não vão conseguir compartilhar esta guarda. E aí nós vamos ter que analisar, de acordo com a equipe interdisciplinar, o magistrado, o Ministério Público, os advogados da causa, que devem possuir habilidade suficiente para, junto com as demais pessoas envolvidas, encaminhar aquele caso concreto para uma melhor solução. Porque, acima de qualquer coisa, minha gente, está o destino de uma criança. Está o destino de um menor que não pediu para nascer e que depende da ajuda de pessoas adultas e que depende do nosso socorro, profissionais do direito. Então, nós profissionais do direito, extremamente responsáveis para que isso dê certo. Temos, inclusive como advogados que somos, total responsabilidade, independente dos nossos honorários, de orientar nossos clientes, sim, para que a melhor condução para a vida daquela criança se aplique. Ah, mas o cliente ele vai fazer o que ele quiser, mas cabe ao advogado orientar o cliente da melhor maneira possível. Porque o que está envolvendo ali, quando se fala na guarda de um menor, é o destino de um ser que não sabe ainda decidir por suas próprias razões. Ele está no exercício para e no exercício de. Então, toda vez que se fala de uma criança, toda vez que se fala de um adolescente, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que é necessária a intervenção do Ministério Público, por isso que o Poder Judiciário, que o magistrado e o Poder Judiciário é necessária a intervenção de equipe interdisciplinar com as avaliações que são feitas, por isso que as pessoas envolvidas, as partes são submetidas à avaliação psicossocial. Por quê? Porque aquele menor precisa da ajuda de todas as pessoas envolvidas. Essa questão é muito séria. Nós partimos ali do Código de 16, depois para o Código de 2002, quando nós tínhamos, então, a guarda unilateral. Nós tínhamos a regra, a guarda unilateral. Em 2008, nós passamos com a Lei 11.698 de 2008, nós tivemos a introdução da guarda compartilhada. Mas aí nós tínhamos uma faculdade, de acordo com as condições, nós tínhamos que analisar quem tinha melhores condições. E quando se fala em melhores condições, não são condições financeiras. Porque o dinheiro, minha gente, muda de dono, não é? O poder muda de dono, não é? Ainda bem, né? E eu diria, graças a Deus, pelo que a gente tem visto ultimamente, porque a gente pode perceber as pessoas, a gente percebe quem são as pessoas de verdade quando nós damos duas coisas a elas, de preferência ao mesmo tempo, dinheiro e poder. Não é? Tira isso dela. Dá isso a ela. Imagina isso na mão de uma pessoa irresponsável criando uma criança. Evoluindo em dezembro de 2014, com o advento da Lei 13,
13.058, nós tivemos, então, a guarda compartilhada como regra. Mas o fato da guarda compartilhada ser colocada pelo legislador como regra não significa que ela tem que se aplicar indistintamente. Não. Ela será aplicada de acordo com a necessidade do caso. Ela não vai ser aplicada às cegas. Se o magistrado verificar que aquele caso não reúne condições para aplicar a guarda compartilhada, e mesmo porque, a menos que haja uma circunstância de extrema necessidade, a menos que os requisitos fumus boniuris e o periculum in mora estejam configurados, o juiz apenas vai fixar a guarda provisória após ouvir as partes em audiência. Antes disso, a guarda provisória não será fixada. E vejam, atenção, na dúvida, se o caso não comportar, as partes serão ouvidas e, se deliberarem que a guarda será unilateral, será respeitada a vontade das partes. Portanto, a guarda compartilhada não é aplicada indistintamente. E o Poder Judiciário, senhores, ainda é refratário. Muito refratário para a guarda compartilhada. Sabe por quê? Porque ela ainda é um ideal. As pessoas ainda não estão treinadas. A nossa sociedade ainda não está habituada a dialogar. O nosso Código de Processo, agora no dia 16, fará com que a sociedade se habitue a dialogar. Nós não sabemos ainda como a sociedade vai reagir a isso. Todos nós teremos que nos habituar. Nós temos resultados maravilhosos pelo Sejusc. Quem está acompanhando pode endossar o que eu estou dizendo. Mas a sociedade não está habituada, mas irá se habituar. Toda a evolução, o nosso direito contemporâneo, é na linha do diálogo. O nosso legislador quer que os pais, que as pessoas, ou que os indivíduos que estejam à frente da guarda de um menor, mesmo independente do vínculo que essas pessoas tenham entre si, o legislador quer que essas pessoas se entendam em prol do compartilhamento da guarda do menor. Essa é a vontade do legislador. Só que a sociedade não está habituada. A sociedade está habituada à guarda materna. E, em muitos casos, à guarda paterna. Não digo não. Há muitos pais que são muito melhores do que muitas mães cuidando de seus filhos. Eu mesma, em meu escritório, já defendi muitos pais. Já consegui a guarda para muitos pais. Em detrimento de mães que, lamentavelmente, ou não queriam, ou não se posicionaram como mães, lamentavelmente. Mas também já defendi muitas mães com muito orgulho. Enfim, a compartilhada está para ser aplicada, mas a sociedade tem que se acostumar a ela. E isso demandará tempo. Se nós formos analisar, é muito nova. Nós estamos treinando de 2008 para cá. Então, a guarda compartilhada, ela reformulou o modelo de relacionamento entre pais separados e filhos, na busca de um ideal de plena proteção e resguardando o melhor interesse desses filhos. A antiga redação dos artigos 1583, 1584 e seguintes do Código Civil atribuía a um só genitor ou alguém que o substituísse essa guarda unilateral. Daí, na sequência, a Lei 11.698 de 2008 flexibilizou e introduziu a guarda compartilhada como mais uma possibilidade. Com o advento da Lei
13.058 de 2014, olha lá, já errei a lei, né, de 2014, a guarda compartilhada, ela passou a ser colocada pelo legislador como a nossa regra. Sendo que a guarda unilateral, ela seria aplicada quando um dos genitores declinasse da guarda compartilhada. Então, nós temos o que hoje? A guarda compartilhada como regra e a guarda unilateral como a exceção. Mas que isso não significa, como eu já disse para os senhores, que a guarda compartilhada será aplicada indistintamente. Eu acho que isso os senhores entenderam, né? Muito bem. Com a guarda compartilhada, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar ou autoridade parental, que é o termo mais moderno que se utiliza. Deixa eu só esclarecer uma coisa para os senhores. Poder familiar veio, a terminologia poder familiar, ela veio para substituir o termo pátrio poder, que é um termo antigo, utilizado, que era um termo muito drástico, utilizado do latim. Atualmente, nós utilizamos a terminologia autoridade parental. O que é a autoridade parental? Ela está lá no artigo 1634 do Código Civil e incisos. O que é? É o poder que o pai ou a mãe ou quem, substituindo eles, detém para proteger o menor, reivindicar esse menor das mãos ou do poder de quem indevidamente o tenha, emancipar esse menor, fazer com que ele tenha, encaminhá-lo a seus estudos, dar a esse menor a proteção, o bem-estar, a alimentação. Então, o poder parental é todo aquela proteção constitucional que os pais ou quem o judiciário outorgue poderes a esses menores, a essas pessoas, para que exerça efetivamente a proteção a esse menor. É o poder sobre aquele menor que alguém possa efetivamente deter. É a proteção, efetivamente, que alguém possa ter sobre aquele indivíduo. Então, antigamente, tinha-se como pátrio poder, mas era uma coisa austera. Era uma coisa tida como temor. Com a evolução do direito, isso foi abrandado. Era pátrio poder, porque era o poder do pai. Com a evolução, foi tido como poder familiar. Mas hoje em dia, com a influência do direito francês, nós temos como autoridade parental, ou seja, nós temos vários tipos de família, né? E dentre os vários tipos de família, nós não podemos ter mais esses conceitos de pátrio poder. Então, é o poder parental, é a autoridade familiar, dentro de todos os tipos de família que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Bem? Então, o tempo de convívio dentro da guarda compartilhada deve ser compartilhado de forma equilibrada com o pai e com a mãe, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse dos filhos. O que é esse tempo de convívio? Pois bem, quando se fala de guarda compartilhada, a guarda compartilhada não é aquela circunstância que o menor vive uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Ou um mês na casa da mãe e um mês na casa do pai. Isso é guarda alternada. A criança ou o menor, ele tem o direito de ter a sua residência fixa. Estabelecida a guarda compartilhada, deve-se estabelecer a residência do menor. Ou com a mãe, ou com o pai. Ao compartilhar a guarda, vai se compartilhar as decisões da vida desse menor. Todas elas.
que escola vai estudar, que médico vai levar aquele menor, que cursos ele vai fazer, que esportes ele vai realizar, vai estudar no exterior, não vai estudar no exterior, vamos encaminhar para uma religião, não vamos encaminhar para uma religião. Todas as decisões da vida daquele menor. Teve um problema na escola, como nós vamos administrar? Vai fazer terapia? Qual é o terapeuta? Essas decisões são tomadas em conjunto. Vejam, é compartilhado, é somado. As decisões são somadas. O casal, mesmo que eles estejam em guerra em relação a outros assuntos, em relação ao menor, eles têm que convergir e não divergir. Se esse casal não puder fazer isso, a guarda não pode ser compartilhada. Se esse casal não puder se unir para decidir sobre a vida daquele menor, essa guarda jamais poderá ser compartilhada, neste caso. Aí a guarda será unilateral, com a supervisão do outro. Guarda unilateral implica o quê? Um decide e o outro supervisiona. Isso é guarda unilateral. Um dos dois detém as decisões e o outro fiscaliza. O que também não é interessante, dependendo do caso em concreto. Porque a responsabilidade fica só na mão de um, o problema fica só na mão de um, e o outro fica ao Deus dará. E o outro faz assim. Tá vendo? Eu disse que não era para decidir isso. Tá vendo? Eu falei que essa escola não era boa. É muito fácil, lava-se as mãos. Não é verdade? É muito fácil criticar quando a decisão do outro não dá certo e o outro indivíduo apenas fica assistindo. Parece muito simples quando um dos genitores se limita a pagar a pensão alimentícia e lava as mãos das decisões do filho ou da filha. Parece muito simples. Porque se a educação não dá certo, o outro se limita a dizer: não educou bem. Não é assim que acontece? Tá vendo? A mãe ou o pai não educou bem. Quando o dia a dia da educação é muito difícil. É muito trabalhoso. Acordar cedo, encaminhar para a escola, se preocupar com o dever de casa, é extremamente difícil. Se preocupar se o filho ou a filha foi bem na escola, se houve um acidente na escola, a criança volta machucado da escola, liga para o outro genitor ou para a genitora e você ouve do outro lado da linha: eu avisei que essa escola não era boa. Acidentes acontecem. E ao invés de você ouvir uma palavra amiga, você acaba ouvindo uma repreensão. Muito simples. A guarda compartilhada, ao contrário, e o legislador se preocupa bastante com isso, quer evitar isso tudo. E quer evitar ações de indenização. Ah, você não tomou conta do menor. Então, eu vou entrar com uma ação de indenização, vou tirar o menor de você e vou pedir uma indenização. Por quê? Porque abandono moral. Você não tomou a decisão correta. É muito simples agir dessa forma. É muito fácil lavar as mãos. Teve filho? Vamos decidir junto. Eu disse que a sociedade não está preparada para esse tipo de guarda. Tanto não está preparada que a primeira interpretação que teve foi: não vou pagar pensão alimentícia. A nossa sociedade não entendeu ainda o que é guarda compartilhada. Vamos adiante. Conforme eu já disse aos senhores, a guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada, que é aquela em que há apenas um guardião, mas a guarda do menor alterna-se entre os pais, seja por período semanal, mensal, semestral ou anual. Na guarda compartilhada, pai e mãe estão em iguais condições quanto à responsabilidade pelos filhos em relação aos seus interesses. Atenção, voltando um pouco aqui, quando eu falava da guarda alternada, muitos entendem que a compartilhada é alternada. E quando eu acabei pulando essa parte. O menor ele precisa ter a sua residência fixada. Por quê?
Porque ele precisa ter estabelecido o seu local, a sua moradia, o seu quarto, o seu espaço, o local onde ele faz sua lição, os seus afazeres. Ele precisa saber que ele vai sair da escola, ele tem a sua referência de residência. Ele não pode, a cada momento, dormir num local diferente. Ele não pode, a cada momento, achar que tem uma casa diferente. Portanto, a guarda alternada não é a melhor solução para essas circunstâncias. A guarda alternada está comprovada, é inadequada para qualquer modalidade de guarda no nosso ordenamento jurídico. O menor, ele não tem condições, ainda na tenridade, quando mais na adolescência, quiçá, mas até os seus 13, 14 anos, ele não tem condições de se estabelecer semanalmente em cada local, mensalmente em lugares diferentes. Ele precisa estar numa única referência de vida, num único espaço de ambiente. Ok? Continuando. Muito bem. Quais, então, são as principais inovações trazidas pela lei? Sendo ambos os genitores, se os senhores quiserem, eu vou falar um pouco mais lento, se os senhores quiserem até tomar nota, poderão. Ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Aí a gente dá palestra, a pessoa faz um negócio desse, não dá, né? Aí atrapalha o raciocínio do ser humano. E aí a gente não pode fazer pergunta. Mas pode ter um barulho desse. Não, meu não. Não, imagina que eu estou numa audiência e vai acontecer uma coisa dessa. Não. A guarda unilateral anteriormente estabelecida pode ser revista, doutor, o senhor me perguntou. Pode ser revista judicialmente e o pedido deve ser feito ao juiz por meio de uma ação própria, requerendo a guarda compartilhada. Obviamente, os requisitos devem estar presentes, e etc. A guarda deve ser exercida na cidade base de moradia do menor. Por quê? É onde ele estabelece os seus vínculos de amizade, os seus vínculos de parentesco, os seus laços de afeto. Às vezes, o genitor que detém a guarda ou que detém a residência precisa se ausentar por motivos de trabalho. Ou outro genitor que tem o convívio precisa se ausentar por algum outro motivo de trabalho. Como é que fica? Nesses casos, quando essa ausência é momentânea, os meios de comunicação hoje em dia que nós temos, né? Skype, Facebook, essas coisas, são fortes aliados para aproximar as pessoas. Quando a questão se torna por um lapso temporal maior, aí a questão tem que ser levada ao judiciário para que a questão seja equacionada. Caso contrário, quando não tem jeito, aí qual é a solução do judiciário? Há uma compensação no período de férias, quando a situação não tem solução. E aí se compensa no período de férias. A guarda compartilhada se presume a divisão de responsabilidade entre os pais. Divisão, leia-se compartilhamento de responsabilidade. Fixação
de pensão alimentícia, como é que ficam os alimentos na guarda compartilhada? São compartilhados também, né? Cada um vai suportar a pensão alimentícia na medida da sua possibilidade. Entra aqui a regra da proporcionalidade, da possibilidade, da necessidade, é o trinômio, ok? Mas, dependendo da situação, pode-se sim ser fixada a pensão alimentícia, sim, dependendo de quem o menor estiver residindo. Não há nenhum óbice, viu, gente? Nenhum óbice. Se fixar a pensão alimentícia. Ambos vão compartilhar os alimentos, mas se um tiver ganhos maior do que o outro, poderá ser sim fixada a pensão alimentícia. Todo estabelecimento que esteja diretamente ligado ao menor tem o dever de prestar informações sobre este menor a qualquer um dos genitores. Independentemente se houver guarda unilateral ou compartilhada. Ok? Basta apresentar a certidão de nascimento, comprovando o estado de pai ou mãe, ou guardião, ou tutor, ou documento de tutela. Solicita-se a informação sobre a situação do menor. Se este estabelecimento não prestar informação, comunica-se ao Poder Judiciário, ação de obrigação de fazer, e se solicita a fixação de astrente, multa diária de R$200 a R$500 dia. Tá? Introduzido pela atual legislação de dezembro de 2014. Essa sim é uma inovação, até que enfim. São as principais inovações trazidas. Eu trouxe aqui para os senhores alguns julgados a título de elucidação. Antes da lei de 2014, depois e de 2 dias atrás, que eu adorei. É o seguinte, da ministra Nancy Andrighi, que é para os senhores consultarem em casa, STJ, tomem nota. Recurso especial 14.28596, Rio Grande do Sul. Vou ler a ementa para os senhores. Guarda compartilhada, consenso, necessidade. Aqui ela fala alternância de residência do menor. Possibilidade. Nesse julgado, ela retrata uma circunstância de guarda. É guarda compartilhada, mas é uma guarda compartilhada, uma situação sui generis, onde ela admite, a ministra, apesar da guarda compartilhada, que ela se exerça com a alternância das residências. Então, é uma leitura interessante para os senhores fazerem em casa, entenderem a diferença da guarda compartilhada e da guarda alternada. Ok? Esse julgado foi julgado em 3 de junho de 2014 e publicado no DJ em 25 de junho de 2014. Ok? Temos agravo de instrumento, julgado no dia 18 de agosto de 2015.
700 6615 2943, do Rio Grande do Sul, TJ. Posso? Agravo de instrumento 700 6615 2943, Rio Grande do Sul. Julgado dia 18 de agosto de 2015. Diário da Justiça, do dia 20 de agosto de 2015. Esse agravo fala da alteração de guarda de unilateral para compartilhada. Também bem interessante, retrata bastante essa situação do que era e da legislação de 2008 e da de 2014. Bem interessante para os senhores também lerem. E esse último aqui, eu não resisti, não tem nada a ver com menor. Mas eu abri o site do Tribunal de Justiça, há uns 3 dias atrás, e está escrito assim: ex-companheiros celebram um acordo para a posse compartilhada de cachorro. E até onde vai o afeto das pessoas? Eu, quando me separei, eu tinha 2 cachorras. E meu ex-marido não compra nem ração. Eu achei um absurdo, vou reclamar isso. Não pode ser, olha isso. Mas está no site do Tribunal de Justiça dessa semana, os senhores podem conferir lá. Mas olha, interessante a casualidade da nossa palestra. Os benefícios da conciliação são muitos, entre eles a agilidade na solução da demanda e a promoção do diálogo entre as partes. Com uma boa conversa, as pessoas podem encontrar a melhor alternativa para o problema, sem a necessidade de uma decisão imposta pelo juiz. Um bom exemplo foi o acordo homologado nesta sexta-feira pelo juiz Maurício Campos da Silva Velho, da 5ª Vara Civil do Foro Regional de Santana. Após separação, um casal discutia a posse de um cão de estimação. O magistrado encaminhou o caso para o Centro Judiciário da Solução de Conflitos e Cidadania, SOJUSC, para a tentativa de acordo. Com a ajuda de profissional capacitado para mediar o diálogo, as partes chegaram a um acordo. A posse compartilhada do animal, alternada a cada mês. Ao designar a sessão, o magistrado destacou que o caso envolvia questões não resolvidas e oriundas da dissolução de relação conjugal e que a mediação poderia ajudar. No caso, ficou estabelecida a multa de 50% por dia em casos de não cumprimento injustificado da obrigação. Todas as despesas com o animal serão de responsabilidade de ambas as partes, que se obrigam a arcar com eventuais emergências veterinárias enquanto estiverem de posse do cão, exceto quanto às vacinas de rotina, cujos gastos serão divididos igualmente entre as partes. Com a homologação, o acordo tem a mesma validade de decisão judicial, sem a possibilidade de interposição de recurso. Está no site do TJ, data de ontem, 7 de março de 2016. Você guarda compartilhado. Senhores, o SEJUSC também está apto a decidir questões de vara de família. E todas as questões também serão levadas a partir do dia 16 em diante, quando entrará em vigor o nosso Código de Processo, a conciliação. Portanto, a nova era está por vir. E é depois de amanhã. Se a sociedade não se adequar de imediato, a sociedade vai ficar para trás. O legislador quer que as pessoas conversem. De qualquer jeito, entre aspas. Ou seja, ele nos está obrigando ao diálogo. Então, nós, como advogados que somos, temos a obrigação legal de fazer com que os nossos clientes se entendam. Cabe a nós fazer com que este país seja melhor.
melhor em direitos, melhor em compreensão, melhor em viabilidade. E quando se fala em guarda compartilhada, fazer com que os nossos clientes entendam que não adianta discutir sobre as crianças, sobre os menores. Não adianta vitimizar essas crianças. Eles não podem ser vítimas da discussão dos seus pais. Lamentavelmente, a gente que tem escritório na área de família, a gente percebe, estou com a minha sócia aqui, a gente percebe e fica muito triste quando as questões ultrapassam as divisões patrimoniais. Quando a gente percebe que não se quer permitir a visita, ou quando uma parte ou a outra inviabiliza o acesso ao menor por picuinha. Quem sofre é a criança. Quem chora é a criança. E quem se revolta, e quem vai se tornar o adulto ruim ou revoltado é a criança. Desnecessário fazer isso com uma pessoa. Totalmente desnecessário. Nós tentamos fazer as pessoas melhorarem. E gostaríamos que os senhores também consigam isso. As perguntas estão abertas. A doutora Jamile, que vai proferir a palestra Guarda Compartilhada, ela é advogada, ela é mestre das Relações Sociais e Direito Civil pela PUC de São Paulo e é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Então, em nome do Dr. Marcos da Costa, que é o presidente aqui desta entidade, o Dr. Humberto Durso, que é doutora Clarice Durso, é a esposa do Dr. Humberto. Ele é o diretor do Departamento de Cultura e Eventos, aqui também, da OAB São Paulo. Então, eu quero agradecer imensamente, tá? Todos, a presença de todos vocês e também da doutora Jamile. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse período da noite. Agradeço demais os senhores estarem dedicando esses minutos, essa hora comigo. Certamente vai ser uma troca de conhecimentos. Muito obrigada a esta casa pela oportunidade de eu poder trazer o que conheço e poder receber de todos vocês o conhecimento que vocês têm a compartilhar. Por falar em compartilhar, vamos somar os nossos conhecimentos, as nossas experiências de vida. Eu quero a guarda compartilhada porque, não vou mais pagar pensão. E não tem nada a ver. A guarda compartilhada, sim, no mais das vezes, induz a pagamento de pensão alimentícia, sim. A guarda compartilhada, e nós vamos conversar bastante aqui, não exime os genitores de nenhumas obrigações, muito pelo contrário. Faz com que eles compartilhem de todas as obrigações. E para que ela funcione muito bem, esses genitores precisam se entender. Porque se eles viverem em guerra, não vai dar certo. Se esses genitores, se essas pessoas que vão zelar pela educação daquele menor, e quando se fala na atual legislação, não se usa falar criança e adolescente. Criança não pode mais ser vista como um joguete
nas mãos dos seus pais, daqueles que detêm o poder familiar, a autoridade parental. A criança tem o direito constitucional ao seu bem-estar, tem o seu direito de personalidade garantido pela Constituição, tem o seu direito ao seu bem-estar, a ter uma excelente educação, ao seu bom viver, à sua educação. A criança, em momento algum, pode ser vista ou tida como uma propriedade. E, lamentavelmente, quando surgiu a ideia de guarda compartilhada, e muito nos nossos dias, é tida como: eu quero a guarda compartilhada porque eu quero reduzir pensão alimentícia. Porque compartilhar não é dividir. Compartilhar é somar. É nesta palavra, é nesta definição que está o grande segredo da guarda compartilhada. Guarda compartilhada é soma, é união. Guarda compartilhada não é divisão. Guarda compartilhada não é ruptura. Guarda compartilhada não é esticar para saber quem pode mais. Nós que atuamos na área de direito de família, percebemos muitas das vezes que a criança é posta como uma moeda de troca. Lamentavelmente, o legislador, quando coloca a guarda compartilhada como uma regra, ele quer, na realidade, acabar com essa moeda de troca. A criança